Olá, muito boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas ao vivo nesta quarta-feira, 31 de março de 2021. E o nosso assunto agora são as relações exteriores do Brasil e o agronegócio brasileiro. Claro que a gente vai falar um pouco mais de economia, falar de diplomacia, porque nessa semana foi anunciada uma ampla reforma ministerial no governo Jair Bolsonaro e uma das principais pastas ali que estavam em discussão e que foram de fato, substituído o seu dirigente foi o Ministério das Relações Exteriores. Um ministério que foi bastante polêmico. O ex-ministro Ernesto Araújo foi uma figura emblemática ali do governo Bolsonaro, causou alguns desconfortos e claro que isso sempre foi motivo de polêmica, como outras situações também se dão neste governo. Então, nosso objetivo agora é entender, com a mudança que foi feita, com o Carlos Alberto Franco França assumindo o Ministério das Relações Exteriores, como fica isso para o agronegócio brasileiro, para as nossas relações comerciais e diplomáticas. E para isso eu reuni um time de peso. De um lado, o professor Roberto Rodrigues, coordenador da FGV Agro, Núcleo de Agronegócios da FGV, e de outro, o professor Roberto Dumas Damas, que é professor do INSPER, economista e especialista em economia internacional. Professor Roberto Rodrigues, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carla, é um prazer falar com você e, sobretudo, compartilhar a reunião aqui com o professor Dumas, que é uma pessoa que admiro muito há muito tempo. É um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Professor Dumas, boa tarde, é um prazer receber o senhor novamente, seja bem-vindo. Obrigado, Carla, é sempre um prazer e que bom que encontrei alguém que admira meu trabalho e vou dividir uma bancada aqui. Muito obrigado, professor Roberto. Também lhe admiro muito, o papo vai ser bom. Vai ser, com certeza. Bom, senhores, a gente teve então uma mudança expressiva e era um ministério bastante polêmico. Eu quero começar com a visão do professor Roberto Rodrigues para a gente entender o que essa mudança significa. O senhor esteve em Brasília, o senhor já dirigiu um ministério estratégico para este país, tanto quanto das relações exteriores, que foi o Ministério da Agricultura. E eu queria saber do senhor qual é o impacto disso, qual a importância dessa mudança no atual cenário político deste país, professor Roberto Rodrigues. Vamos lá, Carla. Esse impacto, naturalmente, dependerá do perfil do novo ministro. E ele tem um perfil conhecido como um homem do entendimento, do diálogo, da conciliação, um homem com uma postura muito mais aberta para conversar, para o entendimento, do que era o ministro anterior. Número 1. Portanto, ele é um homem do diálogo. Isso é muito positivo, porque abre uma possibilidade diferente para negociações na área internacional. Segundo, ele também já deu uma orientação interna no Ministério, consta que deu esse Ministério, em busca de que os diplomatas todos que estiverem no exterior hoje, respondendo por embaixadas ou em ações ligadas à área comercial, se preocupem por uma diplomacia de resultados. Diplomacia de resultados. É isso que nós precisamos, nós somos diplomacia de resultados, que gerem acordos comerciais bilaterais ou multilaterais, que coloque o Brasil num cenário global de uma forma mais consistente e que trate, sobretudo, de desmanchar a imagem negativa que foi feita em relação ao Brasil por erros anteriores de anteriores ministros e até mesmo erros anteriores de pessoas que não são agricultores e que perturbam a imagem do nosso agro. Então, ele já deu uma demonstração de que o objetivo principal dele será a busca do entendimento no mundo inteiro, na direção de acordos bilaterais ou multilaterais que incluam o Brasil no cenário global de comércio. Também deu uma orientação de que o Itamaraty se aproxime cada vez mais de alguns ministérios estratégicos, como a da Agricultura, Ministério de Ciência e Tecnologia, sempre na direção do entendimento e do diálogo. Então, as notícias, por enquanto, são positivas. É o que podemos esperar, por enquanto. Professor Dumas, o senhor gostaria de acrescentar alguma situação? O senhor que é especialista em economia internacional e vinha, de fato, acompanhando de perto aí esses posicionamentos polêmicos do Ernesto Araújo, alguns desconfortos ali. Como é que o senhor vê essa mudança? Veja, vamos esperar para ver, porque no final das contas, o chefe continua o mesmo.
Então, obviamente que a gente sabe que o governo pensa é muito mais voltado por uma visão errônea entre patriota e nacionalista. Patriota é o cara que gosta do país, nacionalista é o cara que gosta do país e detesta todo mundo, que é mais ou menos a visão do antigo embaixador, do antigo chanceler. E, obviamente, que nós esperamos, e aqui até para deixar claro, quando nós falamos que, olha, a administração do antigo chanceler foi muito ruidosa, até pelo próprio conceito de diplomacia. Desde criança nós aprendemos, olha, você está brigando, você não é diplomata. Então já começa que, veja, uma diplomacia, um diplomata, ele precisa construir pontes e não destruir pontes, meu Deus. Não, mas eu falo o que eu penso, eu acho que, veja, não é assim. Como o professor Roberto Rodrigues acabou de falar, eu preciso construir pontes e ser pragmático. Eu não posso atacar países. Aliás, isso é justamente no momento, se você me permite, Carla, onde geralmente vêm os haters em cima da gente. E fala, mas e os outros? Não, ninguém está falando dos outros governos. Estamos falando desse. A Venezuela está certa? Não, ninguém deveria ter feito um comércio com a Venezuela, com Cuba, ninguém está defendendo o outro. Estamos falando desse. Então não adianta falar que nós estamos falando mal do que aconteceu, o que significa que defendemos o anterior. Não estamos defendendo nem o anterior e nem o anterior do anterior. Estamos agora focando no anterior, que é o Ernesto Araújo. Justamente aquele que mais compra segmento do agronegócio para a gente, resolvemos atacar de forma inescrupulosa. Mas ele fala o que eu penso, eu sempre brinco, eu não falo o que eu penso nem para minha esposa. Então você não pode falar o que você pensa sendo diplomata, e muito menos usando o cargo como embaixador e sendo representante da República Federativa do Brasil. Então, isso acabou ceifando. Veja, olha que coisa interessante, indo um pouco além do agro. Nós nos aliamos aos Estados Unidos. Veja, não quer dizer que eu não deva me aliar com os Estados Unidos. Quite the contrary, absolutamente contrário. Sou totalmente pró-Estados Unidos. Sou totalmente pró-Europa. Sou totalmente pró-China. Sou totalmente pró-Brasil. Quando eu sou pró-Estados Unidos, é uma coisa. Mas a política que nós tínhamos não era pró-Estados Unidos, era pró-governo, não pró-Estado. Tanto é que é uma coisa que me admira muito, que o presidente Bibi, lá de Israel, foi um dos primeiros a parabenizar o Biden, ou seja, que era um aliado maior dos Estados Unidos do que Israel, e nós somos os penúltimos. Ou seja, então vamos parar com essa bobagem que eu sou aliado aos Estados Unidos. Não, o Brasil não era aliado aos Estados Unidos. O Brasil era aliado a um governo. E isso está errado. Eu tenho que ser aliado e tenho que ter interesses. O meu interesse é de fazer negócio com o governo dos Estados Unidos, assim como o governo da União Europeia. Agora, muitas vezes, por exemplo, tocando no assunto do agro, vocês entendem muito mais de agro do que eu, mas não precisa ir muito longe. Aquilo que o Macron colocou, depois falou, ele falou uma enorme bobagem. Mas ele é contra e falou bobagem. É óbvio, é assim que funcionam as negociações, as narrativas. Mas eu sempre digo, responder com as vísceras é justamente isso que eles querem. E quando você responde, entre aspas, diplomaticamente, de uma forma intempestiva e confrontacional, você chegou justamente no ringue de luta que a pessoa queria que você estivesse. Ora, mostra o que o Macron está errado. Ele estava errado. É um interesse comercial, é óbvio, mas você está dando munição para ele. Chegar a brigar com a China. Por acaso alguém fez algum estudo do vírus chinês? Olha, não estou entrando se o vírus chinês foi construído ou não foi construído. Olha a ideologia falando. Mas olha que bonito ficou. Xingamos, não estamos falando do chanceler, mas do ministro da Educação antigo, fizemos a palhaçada de imitar o Cebolinha com o chinês, etc. E depois tem que beijar a mão e pedir vacina. Sério mesmo? É esse tipo de representação que eu, brasileiro, gostaria de ser?
Quer dizer, não é assim que faz. E aí fala, o Brasil acaba não sendo sério. Sim, não é sendo sério. Veja, mas eu acho que a China... O que a gente acha, guardemos para nós. O que é importante agora é negociar o que é melhor para o Brasil. Não sair atacando todo mundo porque partimos do achismo. E o achismo, sabe, Carla, é tão grande que você... Olha só, uma declaração do presidente falou: eu tenho informações fidedignas, ou seja, parecia que tinha informação melhor do que a CIA, KGB e o FBI, que as eleições foram fraudulentas. Puxa vida, então ninguém descobriu, só o nosso chanceler acabou descobrindo uma coisa dessas e no final ficou aquela coisa desagradável. E isso soou como música. Aí o professor Rodrigues vai até me ajudar, Roberto Rodrigues. Isso soou como música para os nossos, entre aspas, aliados da União Europeia. Ele falou, ótimo, ele não dá o parabéns para o Biden, vou me unir e vou bater no agronegócio usando a falácia ou não, cabe a nós explicarmos do problema ambiental. Mas você chegou, como eu digo, você chegou no ringue que eu queria. Olha o erro da diplomacia inteira do governo. Gente, você chegou justamente onde eles queriam. E isso foi problemático justamente com o Ernesto Araújo. E aí eu volto. O nome diplomacia significa fale com cuidado, construa pontes, não faça o confronto direto, porque uma hora ou outra você vai acabar precisando deles. E agora eu preciso reconstruir essas pontes. Ou seja, como é que eles vão interpretar? O governo é o mesmo. Vai demorar um pouco com essa reconstrução de pontes. Para os chineses, por exemplo, o que eles pensam? Vocês fizeram eu perder a face. Por muitas vezes, me chamando de Chernobyl. Ah, mas não foi. Gente, na hora envolve todo mundo. Imitando de Cebolinha, falando que o vírus foi aqui. E o que acontece? Vamos intensificar, então, como até aprendi muito com a Carla e com o professor Rodrigues, vamos intensificar, então, um provável futuro fornecedor de agronegócio na África. Parabéns! Somos muito inteligentes, conseguimos diversificar o supply de agronegócio para os chineses. Ah, mas eles dependem da gente, como sempre eu aprendi com a Carla. Depende em 2020, depende em 2021, depende em 2022. Será que vai continuar dependendo em 2025? E aí eu jogo a pergunta, porque eu também já falei muito. Quem vocês acham que estão desenvolvendo mais rápido? O Brasil está desenvolvendo mercados consumidores mais rápido de agronegócio ou os chineses estão desenvolvendo mercados provedores mais rápido do que a gente? Quem será que vai chegar primeiro? Professor Roberto Rodrigues, passo a palavra para o senhor, depois dessa análise aí bastante interessante do professor Dumas. Na verdade, o professor Dumas já apontou o farol para todos os temas relevantes nessa conversa, mas eu apenas agregaria o seguinte: o Brasil é um país agrícola importante no mundo contemporâneo. Indiscutivelmente é um país importante. Estudos realizados pelo SDA, pela FAO e pela OCDE, por exemplo, apontam que em 10 anos a oferta mundial de comida precisa crescer 20% para que ninguém passe fome em país nenhum do mundo. 20% em 10 anos parece fácil, né? Se fazer uma questão aritmética, seria 2% ao ano, é um pouco menos do que isso. Mas parece fácil, não é. Os Estados Unidos crescem 10%, o Canadá 9%, a União Europeia 12%, a Eurásia pode crescer alguma coisa em torno de 15%, 16%, a Oceania 9%, ninguém cresce 20%. Então, os próprios organismos de pesquisa que fizeram essa avaliação de que a oferta mundial de comida precisa crescer 20% em 10 anos para que não haja fome no planeta, dizem o seguinte: para que isso aconteça, o Brasil tem que crescer o dobro, 40%. Ora, já é um desafio extraordinário que nós temos pela frente. Esse desafio só será resolvido com duas questões. Primeiro, o Dumas falou aí, aumentando a produção de forma sustentável, produtos de qualidade e com acesso a mercado. E a segunda condição é essa, ter mercados interessados em comprar da gente. Portanto, o nosso papel diplomático, o professor Dumas falou muito bem, é estar aberto ao mundo inteiro. Nós somos um grande país produtor e nós precisamos estar oferecendo alimentos, energia e fibras para todos os continentes. Na Ásia, hoje é a China,
Mas amanhã tem Indonésia, tem a própria Índia, tem Tailândia, Malásia. Nós já fomos bons vendedores para a Coreia do Sul e para o Japão. Podemos crescer mais ainda nesses países também. E a Ásia é gigantesca, é hoje o centro comercial do mundo mais importante. Com a União Europeia, por exemplo, nós fizemos um acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, mas não saiu do papel. E nós estamos, com nossos pronunciamentos, erodindo esse acordo ao invés de implementá-lo. Provavelmente não vai acontecer nada esse ano nem no ano que vem, porque tem eleição na Alemanha, eleição na França, tem eleição aqui no Brasil, e a eleição lá como cá afeta entendimentos internacionais. Então, toda a expectativa que existe é que isso vai acontecer mesmo em 2023. Então, temos que preparar essa janela para 2023 para que realmente tenhamos condições de negociar mais o interesse nacional, o interesse brasileiro, do produtor, da economia brasileira, para esses mercados. Estados Unidos, nós reduzimos as vendas do agro para os Estados Unidos nos últimos 2 anos. O que adiantou ser amigo do presidente dos Estados Unidos se os mercados não se abriram para nós? Então, nossa posição diplomática é uma posição de grande supridor de mercados. Não interessa se é para a Ásia, se é para a Europa, para a América do Norte, se é para os países árabes, se é para o Oriente Médio, se é para a África, nós temos que estar abertos para todos os países do mundo inteiro. E, sobretudo, buscar acordos com grandes países consumidores. Não adianta fazer um acordo com um país que tem 1 milhão de habitantes, não vai refrescar nossa balança comercial. Tem que buscar grandes acordos com grandes países consumidores. Então, esse é o papel da diplomacia. Resultado é isso, é ter acordos que garantam, primeiro, a manutenção dos mercados que já temos hoje e, segundo, a abertura de novos mercados. Isso é diplomacia, de resultados. E eu estou muito esperançoso, né, de que o embaixador Carlos Alberto França tenha essa visão. Ele provavelmente não conheça o agro brasileiro em profundidade. Não é um problema. Cerque-se de assessores, converse com a CNA, com a OCB, com a Academia Brasileira, com a ABAG, com as entidades que representam o agronegócio brasileiro, com as entidades setoriais, a ProSoja, a Abrapa, a Única, a área de frutas, a área de leite, tudo aquilo que o Brasil tem para oferecer para o mundo inteiro. Aproxime-se desses especialistas do Brasil inteiro para buscar as maneiras de abrir mercados. Nós precisamos é isso, abrir novos mercados, manter os já conquistados, e isso é uma luta dura de todos os dias, cara. Não adianta fazer um acordo hoje se amanhã a gente cuspir no acordo. Então, é uma luta de todos os dias e a diplomacia está aí para isso, para manter abertas as portas, lubrificados os canais, para que o povo brasileiro seja beneficiado permanentemente. E não porque mudou um governo aqui, mudou um governo ali, eu vou apoiar, não vou apoiar aquele país. O mundo todo é um grande mercado. Nós temos que estar atentos a esse grande mercado e conquistá-lo com competência. Até porque, né, professor, se não todo um trabalho que é feito, como tem sido feito pela ministra Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura, que, diga-se de passagem, se mostra impecável. O ano passado nós abrimos o dobro de mercados do que abrimos em 2019, foram 70 novos mercados abertos. Quer dizer, se a gente atua de um lado, né, cobre um santo, mas descobre o outro, professor Roberto Rodrigues, como é que a gente faz, né? A gente tem um potencial enorme, e a gente acaba vivendo nesse cabo de força, né? Então, o Ministério da Agricultura falando do nosso setor, mas a gente tem problemas em outros setores. Mas a gente falando e olhando para o agronegócio, a gente tem um trabalho impecável da ministra Tereza Cristina. Se isso não for... Aliás, viu, Carlos? Pois não, por favor. Está dizendo aí, o acordo anunciado entre a União Europeia e Mercosul, que foi buscado durante 20 anos, eu mesmo trabalhei isso anos e anos a fio, antes de ser ministro, como ministro, depois de ministro, mais de 20 anos de luta. E a Tereza Cristina teve um papel central nesse acordo, tem toda a razão. Ela é uma grande diplomata nessa questão do negócio. E aí, professor, se a gente acaba, né, desconstruindo essas pontes, como o professor Dumas colocou, que a ministra está fazendo no Ministério da Agricultura, com essas dificuldades nas relações exteriores, a gente acaba neutralizando esse trabalho que ela está fazendo. Agora, o senhor toca num ponto muito importante, que é a gente diversificar mercados. Embora a China esteja no cerne dessa questão, dessa conversa, é importante que a gente não esteja depositando
colocando todos os ovos numa cesta só, né, professor? Vou pedir para o senhor comentar, depois a gente passa a palavra para o professor Dumas, porque essa diversificação do mercado é importante e isso também faz parte desse avanço diplomático que qualquer país tem que ter, não? Você já colocou o dedo na ferida central. É isso mesmo. Nós somos um país muito grande e temos que estar abertos a países do mundo inteiro. Não importa o regime, não importa a religião, não importa se é um rei, se é um império, se é um reinado, se é uma república, se é um país socialista ou capitalista, não importa. O que importa é vender o máximo possível e contribuir para uma missão histórica do Brasil. Ser o campeão mundial da segurança alimentar e, portanto, ser o campeão mundial da paz, porque não haverá paz onde houver fome. Então, nosso papel é esse mesmo, estar aberto a todos os mercados e construir esses mercados com rigor. Aliás, viu, Carla, você falou em diversificar os mercados. Esse é um papel da diplomacia brasileira. Mas nós, produtores rurais, nós, Brasil, temos que diversificar também a nossa pauta de exportações. Nós exportamos hoje, praticamente, somos os grandes exportadores mundiais de 6, 7 produtos, né? Sim. Mas não exportamos nada de leite, nada de pescado. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas. E o mercado de frutas, somos o 23º colocado no mercado mundial de frutas. Então, podemos crescer muito na área de frutas. Então, nós precisamos realmente ter estratégias internas também, não apenas internacionais, mas internas para aumentar outros produtos exportáveis e conquistar outros mercados, diversificando a produção e os compradores. Professor Dumas, passo a palavra para o senhor e agora perguntando uma outra situação. O senhor acredita que essa mudança no nome do Ernesto Araújo está muito ligada, muito conectada ao 5G, a Huawei e toda essa discussão que se deu em torno disso, inclusive focando a conectividade buscada para o campo, para o agronegócio? Era um problema o Ernesto Araújo no avanço dessa questão do 5G para o Brasil? Isso foi um ponto determinante para essa mudança na sua análise? Veja, pelo menos as últimas conversas que acabaram nós ouvindo, entendendo com a senadora Cátia Abreu sobre 5G, Huawei, veja, eu acho que esse tipo de decisão não é o chanceler que tem que tomar. É o Ministério das Telecomunicações. Eu sempre falo o seguinte, eu não sou expert aí em tecnologia do 5G, mas a Huawei já está aqui há 20 anos. Ela é a principal supplier de backbone para todas as empresas de telecomunicações aqui do Brasil. Huawei fala com Huawei. ZTE fala com ZTE. Ericsson, Nokia fala com Ericsson, Nokia. Se nós substituirmos, teremos que substituir o backbone de todas. Agora fica a pergunta, no auge da minha ignorância. Eles já estão aqui no 1G, no 2G, no 3G, no 4G. Será que no 5G, eles entrando, seria efetivamente o ponto nevrálgico de acesso às nossas informações? Falar, agora eu tenho informação do Brasil. Puxa vida, eles vão nos espionar. Os Estados Unidos nos espionaram já. Os Estados Unidos espionaram a Alemanha. E o que me assusta é alguém dar uma opinião, porque é aquela coisa, alguém dar uma opinião sem ter o conhecimento, simplesmente por puro preconceito. Da onde você tirou que é um cavalo de Troia? Alguém tecnicamente te avisou? Não, é por isso que a decisão ela tem que ser tomada em conjunto. Como conjunto, Ministério das Comunicações, Gabinete da Segurança Institucional, Presidente, etc., Ministério da Agricultura, porque se fala, não quero a Huawei. Como é que os chineses vão fazer? E aí muita gente, geralmente a gente tem haters, né? Porque é normal isso daí, né? Falar, mas não tem de quem comprar. É bem verdade, vão comprar do agronegócio. Mas tem uma coisa que eu vivi na China. Eu morei lá 4 anos. O governo vai transformar a vida das empresas brasileiras que estão na China um inferno. Você não sabe, porque no Ocidente as leis são mais ou menos assim. Isso é branco, isso é preto, isso é cinza. Na China, isso é branco, isso é preto, isso é cinza. Eu interpreto a lei da forma que eu quiser.
Então, eventualmente, eu já estava lá. Você pega 3, 4, 5, 6, até 7 órgãos do Estado pedindo cadê tua documentação, onde está, transformando tua vida cada vez mais difícil. Então, é aquela coisa, se você acha que não vai sofrer retaliações, o Brasil está redondamente enganado. Posso não sofrer retaliações porque eu só tenho a comprar do Brasil. Mas, pensando como pátria, é triste. E uma coisa que o professor Roberto, já mudando um pouco de assunto, falou sobre o leite, fruta. Eu digo o seguinte, professor, às vezes não precisa nem nos ajudar, é só não atrapalhar. Quantas e quantas vezes, quando eu estava lá na China, eu recebia delegações de representantes de setores agrícolas, falando assim, por exemplo, frutas, dumas, com quem que você acha que a gente tem que falar? Aí eu falava, mas cadê o representante do governo brasileiro? Não, nós estamos sozinhos. O problema é que o governo chinês fala, não, mas o governo fala com o governo. Então eles vão desbravando como bandeirantes, sabe, na China. Eu falo, não, deixa que eu vou, porque se eu depender, vão escrever, vão falar, não é do meu interesse, então eu preciso ganhar dinheiro. Então, o que eu recebia de delegações do setor, entre aspas, privado, falou, não dá para confiar, eu vou sozinho. E eu não estou falando desse, hein? Estou falando do outro governo. Inclusive... Ele fala, você está falando desse, estou falando do outro. Não, estou falando do Estado brasileiro. Ele não ajuda. Professor, na época do início da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que foi uma das primeiras conversas que nós tivemos aqui, né? Eu e o senhor aqui no Notícias Agrícolas, a gente falou exatamente isso. Eu me lembro das palavras do senhor como se fosse ontem essa entrevista. É hora do Itamaraty pegar na mão do Xi Jinping e começar a paquerar agora, para casar lá na frente, né? Então, esse trabalho do Itamaraty, e isso me traz também uma citação do presidente da CNA na última coletiva de imprensa de 2020, ideologia política não pode interferir no comércio, né? Temos que estar distantes, né? Os dois conceitos têm que caminhar distantes. Como fazer essa separação, professor Roberto Rodrigues? Depois a gente também fala com o professor Dumas, que teve essa vivência, né, na China, sem ser permissivo, sem abrirmos tanto espaço para, talvez, acordos ou injustos ou que sejam benéficos mais para um lado do que para o outro e acabar culminando numa guerra comercial como aconteceu entre China e Estados Unidos. É preciso, de fato, ter esse alinhamento de, por exemplo, o Ministério da Agricultura com o Itamaraty, os dois precisam caminhar juntos e o Itamaraty precisa ser mais ativo, professor, nestes outros países, nestes nossos clientes? Pois é, Carla, já, de certa forma, já sinalizamos isso. O Brasil é grande demais para escolher o mercado. Sim. Nós está aberto a qualquer mercado do mundo inteiro. E não é só essa relação que você citou, muito importante entre ministérios, né, dentro do mesmo governo. Mas o chanceler anterior também acabou criando um atrito muito grande com o parlamento brasileiro, com o Senado brasileiro. Então, o novo chanceler precisa reconstruir essas pontes. Certo. Um país como o Brasil não pode ter a besteira, a bobagem de ter os poderes rompidos entre si por problemas diplomáticos, entre aspas, né? Nós temos que estar com os poderes unidos, juntos, na direção única do bem-estar do Brasil e do seu povo em relação à área internacional. Agora, nós estamos numa posição diferente. Tem um novo presidente dos Estados Unidos, que o Brasil, como o senhor Dumas falou muito bem, não, foi o último, ou penúltimo a se alinhar, a cumprimentar pelo novo governo. E é um governo fundamental para a gente, tendo em vista outras relações internacionais. Estados Unidos é um país central no mundo todo, assim como a União Europeia também, assim como a China também é. Então, temos que estar aberto a todos os países, com essa característica. O governo brasileiro unido na mesma direção. E o Estado brasileiro unido, o legislativo, executivo, judiciário, a sociedade brasileira também. Então, é uma coisa que tem que ser feita, essa relação entre dentro da área pública
e entre a área pública e a área privada, para que os interesses legítimos sejam preservados e alavancados. Eu acho que não há distância nessas coisas que não pode ser percorrida rapidamente com um diplomata, com um espírito construtivo. O que vamos fazer agora é construir pontes que foram, de certa forma, abaladas e que são fundamentais para o comércio internacional brasileiro. Professor Roberto, a gente tinha, de fato, as nossas relações, falando de agronegócio, com os chineses, com o governo chinês, elas estavam, de fato, ruins? A gente tinha elas estavam fragilizadas, ameaçadas por conta disso? Ou não chegou a chegar até o agronegócio esse abalo, professor? Eu acho que, como falou o professor Dumas, não estavam destruídas as relações. Sim. Porque a complementariedade entre China e Brasil é óbvia. É um país gigante demandando alimentos, que é a China. Um país gigante oferecendo alimentos, que é o Brasil. Esse casamento, entre aspas, é natural, é óbvio, é espontâneo que tem que acontecer. Então, há uma relação de interdependência positiva. Eu não quero depender da China, nem a China quer depender de mim. Mas são dois países grandes que se complementam reciprocamente no comércio internacional. Então, não havia ainda, digamos assim, uma crise que representasse perda de mercado. Mas, seguramente, caminhávamos para isso, porque nenhum país gosta nenhum cliente gostaria de comprar. Se você for numa loja e se vender um vestido para uma senhora muito bonita, ela falou, eu não vendo mulher bonita, eu vendo mulher feia. Ela nunca mais voltaria para a sua loja. Ela ia ficar na tua loja enquanto não tivesse outra loja para ir. Mas quando encontrasse outra loja, iria para outra loja. Então, obviamente, uma relação comercial implica permanente disposição para o diálogo. E o comércio não é uma coisa singela, é uma disputa para o mercado, muitas vezes ácida, às vezes dura, mas você não pode confundir a dureza do mercado com a dureza no relacionamento diplomático. A diplomacia existe para abrir caminhos, para construir pontes, não para rompê-las. Então, estamos agora expectantes e com a grande esperança de que tenhamos um chanceler que construa pontes e que reforme pontes que eventualmente foram machucadas. Professor Dumas, o senhor gostaria de complementar? Não, eu acho que eu só tenho a aplaudir o que o ministro embaixador falou. É óbvio, nós precisamos construir pontes e vamos confiar nisso, porque, de novo, é importante sempre deixar claro, o Brasil não pode ter política de governo, a gente tem que ter política de Estado. E a gente tem que pensar que, olha, esse ou aquele, eu sempre falo, gente, nós somos amigos de todo mundo. Porque olha só o que aconteceu, quem acaba vendo de fora, como o ministro acabou de falar. Nós acabamos arranjando rusgas com o governo Biden. Acabamos arranjando rusgas com toda a União Europeia por motivo errado deles, mas arranjamos rusgas, e acabamos arranjando rusga com a China. Faltou mais alguém? Faltou mais alguém em termos de PIB? É essa a diplomacia que eu quero? Eu acho que eu não briguei com o Kosovo, talvez, porque eu briguei com todo mundo. Ou seja, a minha diplomacia brigou... e depois, hein? Talvez com a Arábia Saudita, etc., com Israel, não sei até que ponto querer mudar a embaixada para Jerusalém. Entendemos da história? Foi colocado a história ou estamos correndo atrás de Trump? Quer dizer, não, eu quero mudar minha embaixada para Jerusalém. Espera um pouquinho, qual é a história de Jerusalém? Qual é a história e por que esse motivo? Ou é simplesmente apoiar o governo Trump? Não, mas eu acho que está certo. Tá bom, mas já analisamos que boa parte da proteína animal vai para eles? Será que isso vai fazer? Então, no final das contas, eu esqueci. Eventualmente, eu já estava brigando até com o mundo árabe. Então, isso sem falar das rusgas que eu tive com o Chile, com o Paraguai, elogiando, e com a Argentina, que aí é uma coisa... Ou seja, meu Deus do céu, é aquele cara que fala, você precisa mudar de escola, porque você brigou com todo mundo. Você brigou com todo mundo, não tem ninguém para quem conversar. Não, eu falo o que eu penso.
É assim que funciona. Tá bom, então vamos implementar o que acontecia na década de 70. Substituição de importação. Vamos fechar. E aí sim viraríamos um verdadeiro país comunista. Aquilo que todo mundo não quer. Porque justamente estávamos indo defendendo uma coisa, mas íamos acabar fazendo o quê? Uma política de substituição de importações. Eu não exporto, não importo, faço tudo aqui em casa. Porque eu briguei com todo mundo. Então, se Deus quiser, vamos apoiar e construir essas pontes com todos. Não estou falando do governo anterior nem do outro, estou falando do Estado. Ah, mas o governo foi pior. Sim, não dá para colocar quantos pontos negativos eu dou nesse chanceler e no anterior. Todos foram ruins, vamos pensar. Agora é hora de vamos acertar, vamos esquecer. Ninguém está falando que esse foi ruim, o outro foi um pouquinho pior. Porque geralmente vem, mas o outro quis fazer com o Porto. A gente já sabe de tudo isso. Mas, pelo amor de Deus, agora indo direto no ponto e falando um palavrão, cut the crap. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Show me the money, né, professor? Show me the money. Vamos ganhar dinheiro e parar com essa discussão de narrativas. Gente, show me the money. Cadê o dinheiro? Os governos passam, o Estado fica. E eu fico aqui. Exato. Os governos eu passam de coisa e brinco com todo mundo e todo mundo vai embora agora. Toca ter que reconstruir de novo. Ah, mas o cara de 1984 fez errado. Tá, mas cadê meu dinheiro? Não, mas o cara de 2008 depletou completamente a Petrobras. Tá, mas e agora? Claro. Mas o outro foi pior. Eu não quero discutir isso, eu quero fazer dinheiro. O governo quer fazer dinheiro. O setor agrícola precisa fazer dinheiro. Nós precisamos fazer dinheiro. E abrir também, indo um pouco além do agronegócio, fazer parte de supply chains. Porque é impressionante como nós somos fechados. Porque se a gente não abre para a indústria, eles não abrem para a agricultura. Claro. E aí o que acontece no Brasil? Tirando o agronegócio, que é a indústria mais desenvolvida. Mas a indústria de transformação, com perdão da palavra, o que parece? Como eu já ouvi muitas vezes esse termo talvez ele nem se lembre, mas foi do Gustavo Franco. São minorias organizadas prejudicando maiorias desorganizadas. Eu acho que eles estão certos de tentar se defender. Errado é o governo de proteger empresas que estão aqui há 100 anos. E ainda não consegue andar com as próprias pernas. Sim. Ajudar uma startup, eu concordo. Ah, então vão embora. Ora, que vão. Eu importo do México, que é mais barato e é melhor. Ah, mas eu vou destruir 100 mil empregos. Sim, e ajudar 215 milhões de brasileiros a comprar uma coisa melhor e mais barata. Vantagens comparativas. Maximizar o bem-estar da maioria da população, não de minorias gritantes. E isso acaba batendo também em quem? No agronegócio. Olha, ou você abre para mim ou eu fecho o teu agronegócio. Quer dizer, é uma coisa completamente complementar, não soa legal, né? Mas é complementar que nós estamos falando. E era isso que eu queria dizer. Professores, olha, eu agradeço muito por essa análise, por esse debate, por essa complementação de informações que vocês fizeram de forma magistral, como sempre. Muito obrigada pela companhia, professor Roberto Rodrigues. O senhor é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas para trazer a sua experiência aplicada no que estamos vendo hoje para a gente entender. A gente precisa olhar o que aconteceu para entender por que a gente está aqui nesse momento. E o senhor sempre faz isso. Eu agradeço muito pela tua companhia. Viu, professor Roberto Rodrigues? Muito obrigada. Obrigado a você, cara, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Um grande abraço para o senhor. Ela é muito simpática, né, professora? É sempre bom estar aqui com ela, não é? Ela chama... Ela é doce, ela é doce. Ela chama, a gente vem em 5 minutos. Fala, eu quero você, estaremos aqui, Carlinha. A gente sempre está aqui com você. Professor Dumas, o senhor sabe, né? O senhor sabe que a nossa relação é realmente eu tenho muito respeito pelo seu trabalho e o senhor é realmente um mentor para mim. Eu vivo dizendo isso para o senhor. Assim como o professor Roberto Rodrigues, que eu sempre vou falar todas as vezes que há 7 anos, quando eu disse para ele que eu já estava há 7 anos no agronegócio, ele falou, pois continue pelos próximos 70. Então, assim estou fazendo. Segui a mentoria do professor Roberto Rodrigues, agora complementando com a mentoria do professor Dumas. Gente, muito obrigada, senhores, vocês foram excelentes, como sempre.
e espero ter vocês aqui mais vezes para a gente continuar debatendo questões tão importantes e estratégicas para a gente entender para onde está indo o Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla, é um prazer. Prazer em vê-lo, Dumas. Prazer em vê-lo aqui. Prazer, professor. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau, muito obrigado, obrigada. Carla, Fiquem bem, fiquem seguros. Tchau, tchau. 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 Bom, senhoras e senhores, que time, né? Roberto Rodrigues, Roberto Dumas Damas e a gente, portanto, discutindo aí quais são os futuros das nossas relações exteriores, das nossas relações comerciais. Em resumo, essa troca do ministro Ernesto Araújo pelo agora chanceler, né, o novo chanceler Carlos Alberto França, muito bem recebida pelo agronegócio, professor Dumas complementando com a sua visão de especialista em economia internacional, porque é uma personalidade mais aberta ao diálogo, com uma postura um pouco mais branda, um pouco mais calma, o que não quer dizer que seremos aí permissivos nas nossas relações comerciais. Mais um ponto importante, vamos diversificar a nossa pauta exportadora, diversificar os nossos mercados, não dá para depositar todos os ovos numa cesta só. Isso é muito importante. Essa dependência que se criou da China precisa ser aos poucos não desfeita. O que a gente precisa fazer é diversificar. E isso é uma situação que vem sendo colocada já por outros analistas, pela própria ministra Tereza Cristina, que vem falando dessa diversificação. Nessa semana nós trouxemos o presidente da Abrafrutas em entrevista feita pela Virgínia Alves, que pontuou uma abertura de mercado de uva para os chineses, e a gente precisa de fato ir abrindo os nossos mercados e abrindo os caminhos, que eles sejam bilaterais, né, que sejam vias de duas mãos, para que a gente possa otimizar, então, os nossos resultados. Portanto, as perspectivas para o agro são positivas com essa mudança no Ministério das Relações Exteriores. Devemos ter mais diálogo e devemos avançar mais na nossa diplomacia. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mercado sucroenergético com Jonathan Simeão. É um instante só, a gente volta já.